Bom dia, meditando no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 16. Lázaro adoece e morre. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está doente aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e torna para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acredites, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com o discípulo: Vamos nós também para morrermos com ele. Que história linda, né? Que fala de uma família que Jesus amava muito. Diz que ele tinha uma intimidade especial com esta família, porque nós vemos aqui um relacionamento de amigos, né? Chama de amigos, seu amigo qual tu amas. É um relato lindo, onde nós vamos estar vendo aqui no capítulo 1, falando de onde eles estavam. Provavelmente Jesus estava pregando aos povos além do rio Jordão, provavelmente em Pérea. E quando recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, o Senhor ainda não partiu imediatamente, mas esperou 2 dias antes de retornar para a Judéia. Ele sabia que Lázaro estaria morto quando chegasse a Betânia, porém, faria um grande milagre. Betânia estava localizada aproximadamente a 3 quilômetros do leste de Jerusalém, o caminho para Jericó. Era suficientemente próximo de Jerusalém para que Jesus e seus discípulos estivessem em perigo, mas ao mesmo tempo suficientemente afastado para que não atrair atenção para eles prematuramente. No versículo 3, nós vemos ali que as suas irmãs mandaram chamar Jesus, né? Como seu irmão estava muito doente, Maria e Marta voltaram-se para Jesus em busca de ajuda. Elas criam na capacidade de Jesus em ajudar, pois elas tinham visto muitos milagres realizados por ele. Nós também conhecemos os milagres de Jesus. Existem vários milagres registrados nas Escrituras Sagradas. E o que temos recebido e visto na vida de outras pessoas. Eu vejo muitas coisas acontecendo e que nós podemos ver ainda os milagres, né? Como cura. Eu mesmo já vi cura de câncer, já vi cura de um rosto queimado ser restaurado, bem próximo de mim. Então, Jesus ainda continua operando os seus milagres. E por isso nós devemos sim buscar ajuda de Jesus, sempre que for necessário. Porque Jesus tem os recursos extraordinários que a medicina não tem. Então nós não devemos hesitar, peçamos sempre ajuda dele nos momentos difíceis. Jesus, ouvindo isso, né, no 4 diz que esta enfermidade não é para a morte. Qualquer provação que nós
enfrentarmos, poderá, no final, glorificar a Deus, porque Ele pode fazer com que o resultado de qualquer situação má se torne uma bênção. Em Romanos, nós temos aqui aquela passagem que diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Então, quando chegarem os nossos problemas, nós não devemos estar murmurando, reclamando, né? E devemos reconhecer que nós podemos encontrar ajuda, em vez de ficar murmurando, reclamando e culpando a Deus às vezes, porque não chega, né? Rápido, na hora que a gente quer, porque Deus trabalha no tempo. E eu acredito que Deus, nessa passagem, nos ensina que Ele não está aquém das coisas. Ele espera 2 dias para que o milagre que ele fosse fazer fosse completo. Então, ele vai te socorrer no tempo certo. Os historiadores dizem que esse foi o último milagre que Jesus realizou antes da sua morte, já apontando para a sua morte e ressurreição. No capítulo 11, 5 e 7, né, fala ali do amor da família que Jesus tem, que frequentava sempre a sua casa. Nós vemos ali que ele comia com eles, estava sempre à mesa, né? Marta recebeu ele numa ocasião, até reclamando da sua irmã que se prostrava a seus pés. E ali nós vemos também que ela que enxuga os pés e derrama o perfume aos pés de Jesus. Então ele tinha um relacionamento bem íntimo, né? Então ele conhecia o sofrimento dessa família também com a enfermidade do seu irmão. Mesmo assim, ele não reagiu imediatamente, como a gente falou sobre o tempo, né? A demora dele tinha um propósito específico, né? E o tempo de Deus, ele é o tempo, ele é atemporal. Então, nós não precisamos ficar apreensível quando a gente não tem uma resposta imediata, porque o Senhor vai nos responder no momento certo. Aqui no 9:10, ele fala sobre o dia e da noite, e ele quer dizer que é como aqueles que crê, né, que andam na luz. São aqueles que andam na noite, que ainda não têm a clareza da salvação, a obra do Espírito Santo não realizou-se ainda na vida deles. E para finalizar, né, se Jesus estivesse com Lázaro durante o momento, os finais da sua enfermidade, talvez ele poderia ter curado ele ali e esse milagre da ressurreição não aconteceria. E o poder de Deus, né, não seria manifesto com tanta ênfase como foi quando a ressurreição de Lázaro. Então, foi uma demonstração essencial do poder de Deus sobre a ressurreição, que é um dos pilares da nossa fé. Assim como Jesus ressuscitou a si mesmo, ele tem o poder de ressuscitar outros. Que essa mensagem fique no seu coração. Nós vemos ali no final, no 16, Tomé, aquele que conhecido como aquele que não crê, e acaba ele falando: vamos nós também para morrermos com ele. E assim tem que ser o nosso desafio. Nós não sabemos o que vai acontecer quando andamos com Jesus, mas nós sabemos que a vitória é certa. Que Deus te abençoe, minha querida irmã, meu irmão, que quem fala é a pastora Adriana, da 47 IEQ, de Curitiba. Que o Senhor, que é o dono do tempo, possa responder no tempo certo a sua necessidade. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém.